Queridos irmãos da Associação Espírita Nosso Lar, boa noite. Vamos dar início à nossa conversação dessa quinta-feira, ainda virtual, em face da pandemia, que não nos deixa, e pelo que vemos vai demorar um pouco ainda, mas nos compete continuar a nossa jornada, né? Então, eu hoje escolhi para conversar, né, com vocês sobre atendimento fraterno e a pandemia. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque quando a casa está funcionando, nós temos o grupo de atendimento fraterno que recebe, vez por outra, alguns irmãos necessitando de esclarecimento, quer pelo conhecimento ou desconhecimento da doutrina, né? Quer por um ponto específico, como um desencarne, uma dor que não passa, um filho rebelde, um pai que, enfim, que transgride aí as leis, né? Então, e filhos também que fazem a mesma coisa. Então, somos procurados para poder dar algum esclarecimento sobre o que o necessitado procura em relação a esses assuntos, com relação ao atendimento fraterno, buscando ao atendente, né, que oriente em alguma, que lhe dê uma solução ou lhe aponte um caminho, e a gente, então, estamos lá pronto para poder esclarecer. Quando às vezes um não sabe muito bem como resolver, um outro diretor auxilia e tal, mas sempre o irmão leva um caminho a seguir, né? A gente sempre procura orientar que esse caminho não é apontado na primeira vez que você chega na casa e a casa te indica esse é o caminho, você segue e está tudo certo. Não é assim, né? A gente esclarece direitinho, procura fazer com que a pessoa, com que o necessitado procure frequentar a casa, né? De forma a evitar até falta de ausência, que vá toda semana dando mais consistência ao seu estudo, né? ao seu aprendizado, né? Bom, então é nesse tema aí que a gente vai conversar sobre isso aí, né? Bom, então vamos lá. Quantos irmãos de jornada terrena nos procuram em busca dessas soluções, orientações, esclarecimentos doutrinários, que é de cunho familiar, que é de cunho do emprego, que é de seus processos internos, às vezes também buscam um atendimento que possa orientá-los, porque às vezes já procuraram outras soluções e não encontraram, e buscam a gente para poder ter um esclarecimento maior, né? Ou vice-versa, nunca procurou ninguém, procura a gente para poder ter uma orientação na casa espírita que possa orientá-lo no caminho, né? A orientação sempre é a mesma, dentro da doutrina, que se estude, né? Que se estude, que se estude, que se estude. Que se aprenda com conhecimento, com a razão, poder resolver os problemas que estão acontecendo. E nunca desprezar o atendimento médico, quando é o caso, né? Fazer um atendimento médico em paralelo nunca pode ser dispensado. Então, a gente está sempre orientando nesse sentido, e muitos irmãos se firmam na casa e, consequentemente, melhoram e solucionam seus problemas ou conseguem, dentro do estudo, dentro do conhecimento, uma ferramenta própria capaz de solucionar ou amenizar aquela situação, né? Bom, e isso acontecia sem pandemia, né? Então era um acontecimento esporádico.
Agora, com a pandemia, a coisa está complicada, né? Porque não tem uma casa espírita aberta, né? E ou você conhece alguém que seja espírita e possa, numa conversa em casa, numa conversa pelo telefone, ou por aí, dar uma orientação, o que não chega a ser ruim, né? A vantagem que tem esse tipo de atendimento dentro da casa espírita é que você está sob orientação da casa espírita. Os mentores amigos, os mentores que trabalham na casa, estão ali presentes, tanto orientando ao atendente, né? Ao atendente, quanto aquele que está sendo o necessitado, né? Orientando um e outro para poder canalizar, para que as coisas se encaixem de forma adequada, né? Bom, então isso acontece. Agora nós estamos em pandemia, as casas fechadas praticamente há um ano, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas desencarnando, muitos óbitos, muitas pessoas debilitadas fisicamente, porque é um dos efeitos que a doença deixa, né? Sequelas que requerem tempo para poder serem resolvidos, né? E outros mais são de cunho econômico, né? Muitas vezes o desencarne na família é do que financia a família, é do chefe da casa, que faz com que o dinheiro chegue para aquela família funcionar de forma adequada, né? Muitas vezes é a filha, é o filho, enfim, tudo são desencarnes que são sempre importantes, porque nunca ninguém quer perder ninguém e faz parte do processo tomar conta de todos, para que ninguém se desencarne por conta própria. Vamos desencarnar quando a divindade assim o desejar, não é isso? Então, a gente fica numa situação difícil. Então, nós muitas vezes somos procurados aí fora, na rua, no trabalho, em casa, às vezes com um familiar ou outro que está numa situação meio complexa e pedindo um auxílio, pedindo um esclarecimento. E a gente procura fazer isso da melhor forma possível, né? Em muitas situações, quando a doença chega, o adoecido, o seu familiar, conhece alguém, ou ele é vinculado a uma casa espírita, aonde chega ao conhecimento da casa que aquele irmão está numa situação debilitada, né? E a casa espírita, os irmãos ali se juntam em preces, muitas vezes até em correntes, muitas vezes até com hora marcada, né? Muitas vezes com hora marcada, a gente vê aí dentro até do nosso próprio grupo, né? A pessoa vamos fazer uma prece, às 18 horas do dia tal, vão lá e a gente se bota, eu pelo menos boto lá o relógio para tocar e na hora a gente faz uma prece, uma vibração, um pensamento em relação àquele irmão que está com um problema que muitas vezes a gente nem conhece, né? Nem do nosso conhecimento. É um parente de um amigo, merece todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e lá estamos com esses pensamentos voltados. E muitos deles, por uma questão de merecimento deles, retornam aos seus lares e ficam e permanecem tranquilos, né? E passam lá pelos problemas que têm que passar, mas resolvem, né? E seguem a sua jornada outra vez, voltando à vida natural, vida normal, sem problema nenhum. Outros, infelizmente, por questões de necessidades suas, né? Desencarnam, né? Mas, em face dessas orações, em face dessas correntes, esses desencarnes são até atenuados. O sofrimento do desencarne é atenuado, tanto para o enfermo quanto para os familiares, porque os familiares são também assistidos dentro desse contexto, de tal forma que,
Quando a coisa vem, já está compreendido, já está entendido, o plano espiritual já apaziguou, porque as preces chegaram até lá e tal, e melhora-se as condições. Então, e quando ele não tem essa questão? Né? Isso, e quando não tem um familiar, uma pessoa que tem, a situação se torna um pouco não é que seja pior, porque vai tudo muito do comportamento do doente, se ele for um doente que tenha suporte adequado, né, moral, para poder vencer a dificuldade ou sofrer menos e tal, isso vai acontecer independente de nossas preces ou boas vibrações, que sempre ajudam, mas não são elas fundamentais para isso, né? Fundamental é o comportamento, é a vida que o enfermo passou, né? Passou ou está passando. O que ele tem para mostrar nessa hora, né? Aí as coisas são melhores, né? Estes irmãos que não têm uma identidade religiosa ou que não pertencem a nenhum grupo religioso, principalmente espírita, que possa orientá-lo em suas mais diversas condições, seus apelos, né? Sentem-se desamparados, não tendo um ombro firme, com conceitos religiosos, que possam melhor orientá-lo. E são muitas essas pessoas. Aliás, podemos dizer que é a maioria. Porque quantos colegas nossos de trabalho que não têm um vínculo a nenhuma atividade religiosa? Quantos colegas nossos de rua? Né? Quantos colegas conhecidos em geral que não têm um apelo religioso que possa sustentá-los? Não é isso? Mas compete a nós, que somos conhecedores do problema, quando consultados por essas pessoas, ou quando tivermos a informação dos problemas que essa pessoa vem passando, que seja lá um próximo nosso qualquer que seja, né? E que você tenha acesso para poder conversar sobre esse assunto, tentar mostrar a ele um caminho, né? Mostrar a ele uma forma por que acontece isso, né? Por que a gente encarna, por que a gente desencarna, por que sofre, por que tem doença, por que morre, por que nasce, que você tem uma condição de dar uma explicação melhor a essa pessoa, isso por mais simples que seja, já é um passo à frente que essa pessoa passa a ser um orientativo para ela, né? E coisas assim tão singelas como eu estou colocando na frente aí, coisas muito primárias, às vezes para nós, primárias do jeito que estamos colocando, são para uns muito importantes, porque não conhecem nada, não sabem nada disso, mas quando conversados na hora do problema, acham um caminho, acham um entendimento, né? E às vezes procuram fazer com que de uma pergunta, vem outra pergunta, vem outra pergunta, e vai assim gradativamente de pergunta em pergunta, tentando se encontrar no caminho, tentando encontrar os problemas que estão acontecendo. É claro que isso é com muito tempo. E não cabe só a um ser consultado nesse sentido. O necessitado da informação não deve buscar só um conhecedor da doutrina para passar as informações que ele precisa. Ou ele tem que diversificar os seus instrutores, ou tem que frequentar uma casa espírita, ou o melhor que a fazer, estudar, estudar e estudar. A doutrina espírita tem muita matéria sobre isso, e sempre que possível, quando o problema chega para nós, né, que
alguém faça alguma consulta nesse sentido, se a gente tiver à mão o que ele deve conhecer dentro da doutrina espírita, dentro do Pentateuco, o ponto que ele deve estudar para saber exatamente, ou ter uma noção bastante correta daquilo que ele está perguntando, ótimo. Aí sim, ele estudando e tendo dúvida, porque vai ter, porque de supetão ninguém aprende nada, tem que ir aos pouquinhos, tem que ir de passo a passo. Aí sim você pode tentar tirar a dúvida dele uma vez, outra vez outro tira a dúvida, né? Para evitar que ele fique com conhecimento somente daquilo que você faz, você virar para ele, ser para ele um instrutor doutrinário, o que, ao meu ver, não é muito legal, porque nós não somos plenos de conceitos, né? Então, meus irmãos, eu queria trazer para vocês isso daí, dizer que a gente tem a obrigação, a gente tem a condição de conversar com esses nossos irmãos que passam por diversos problemas. É a irmã que fez o teste de Covid, está preocupadíssima, e você tem que chegar lá e conversar com aquela, não, olha, não é assim, nem tudo acontece dessa forma. Porque daqui a pouco passou, a pessoa já, você pergunta, cadê aí, como é que ficou a tua irmã? Ah, já está boa, tá, mas você estava tão preocupada, para quê? Estava tão nervosa, agitada, para quê? Isso é muito ruim, na minha rua já aconteceu isso, aquilo e tal. Mas não acontece com todo mundo, e as coisas agora já estão melhores, já estão com mais conhecimento. Vamos lá, vamos estudar, vamos dar uma lida, vamos entender por que está acontecendo isso, quais são as razões da pandemia, né? Não se sabe exatamente tudo sobre ela, mas é uma limpeza que está sendo feita no planeta, em todo o planeta, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Tudo vai mudar, com certeza, quando acabar essa pandemia. Certamente vai mudar muita coisa, né? Tanto na área de trabalho, quanto na área social, quanto na área acho que até na própria religião, vai mudar a nossa necessidade de conhecer um pouco mais, né? A nossa necessidade de conhecer um pouco mais aquilo que já está por aí e a gente ignora. Então, eu acho que vamos ter muitas mudanças, né? Tanto na economia, o mundo todo está passando por uma transformação, né? E como tudo na vida, evolui. Desculpa. Evolui e estamos numa situação de evolução. Então, que aproveitemos isso daí, vamos nos cuidar, tomar conta de nós, né? Dos nossos familiares, não permitir que façam abusos de estar agrupado, estar em agrupamento, estar sem máscara, entrar no elevador, uma opção de gente junto, não permitir que alguém esteja sem máscara. Está sem máscara, não precisa brigar com o cara. Deixa ele no elevador e vai no outro. Até logo, vai sozinho, porque está sem máscara, eu não vou entrar contigo. Né? Se for um andar só, vai de escada. 2 andar, vai de escada. Né? Melhor, você não tem que... Você melhora a tua condição pulmonar e ainda não tem que respirar o ar que o outro cara deixou dentro do ambiente fechado, no caso aí do elevador, né? Vamos tomar conta da gente. É muito importante isso daí, é muito importante. Eu acho que o ficar em casa já não é nem mais assim o mais importante. O mais importante é não se expor. Não se expor, não se exponha. Anda sozinho na rua, tranquilo. Tem que ir na compra, vai no horário que o mercado está vazio. Por que tem que ir no final do mês na promoção? Não faz isso. Vai se expor. Vai se expor e a exposição aí se torna complexa, né? Então que a gente consiga ficar atento aí a essa pandemia, que a gente não perca a oportunidade de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor com uma palavra amiga, uma palavra de carinho, né? Fazer um atendimento fraterno a cada um que estiver ao nosso redor, quando procurado nesse sentido. Mestre querido, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar aqui nessa noite. Meus irmãos,
Estejamos com Deus, hoje e sempre, e assim seja. Deus no controle de tudo. Não tenhamos medo, tenhamos fé, tenhamos confiança e sigamos em frente. Assim seja. Muito obrigado, Senhor. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale muito mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma,
isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão à tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale muito mais que o mundo inteiro e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tu.